Olá, boas-vindas ao Meditantes Podcast Experiências em Meditação. Meditantes Podcast que, através dos nossos convidados e convidadas, levam a você as experiências em meditação. Convidados e convidadas que compartilham as suas experiências dentro desse espaço, dentro do universo da meditação. Contando suas histórias, né? Quando que iniciaram, como que iniciaram, o que levou as pessoas, o que leva uma pessoa a se tornar um meditante, também os desafios, também os benefícios e dicas específicas e exclusivas de cada convidado e cada convidada que contam aqui para você no Meditantes Podcast. E hoje vamos falar sobre um tema muito interessante que é a serenidade. Todo mundo busca, né? Esse estado de paz, de serenidade, de tranquilidade. Vamos aprofundar nesse tema também no Meditantes Podcast edição Meditantes Podcast 100, episódio 100, né? Bacana, estamos avançando dia após dia, toda semana lançando um episódio novo e também os cortes para você assistir, ouvir, e você já pode comentar, compartilhar, fazer suas perguntas e encaminhar para o maior número possível de pessoas. Então, vamos ao Meditantes Podcast de hoje e vamos trazer aqui para o nosso palco um convidado de hoje para falar sobre meditação e serenidade. Boas-vindas, Ale Toledo, ao Meditantes Podcast. Muito obrigado, estou muito feliz, honrado pelo convite, fico feliz de poder compartilhar um pouquinho aqui da minha história, das minhas práticas, então muito obrigado. Legal, bacana. Que bom que você aceitou o convite e está compartilhando com as pessoas, né, essas experiências em meditação. Eu gosto sempre de falar isso, né? Mesmo que a gente pratique a mesma filosofia, mesmo que a gente pratique a mesma meditação, cada um de nós vai ter a sua própria experiência, né? Faz sentido isso para você também, Ale? Faz total sentido, eu acho que as práticas elas são compartilhadas, né, como você disse, mas o caminho ele é muito específico, ele é muito único, né, porque tem a ver com a nossa Uhum. história de vida também, como chega isso pra gente, então cada um vai experimentar um caminho que, ainda que tenha lugares compartilháveis, assim, Uhum. mas é muito único, né, muito do seu próprio Exato. caminho. Exato. E a ideia nossa aqui é isso, a gente compartilha as experiências para que as pessoas possam se inspirar, às vezes tirar dúvidas. Eu mesmo tiro muitas dúvidas. Vê, nós estamos no episódio 100, né? Então são mais de 100 entrevistados aqui e cada um me traz uma dica diferente, um olhar diferente. Às vezes eu não tinha pensado a meditação por esse ângulo. Eu já experimentei isso, mas não tinha tomado consciência dessa ideia. Então as experiências também me ajudam, né, no meu dia a dia, nas minhas práticas. Então a gente deseja que as pessoas também aproveitem, né, esses benefícios e aproveitem, se inspirem nessas experiências, né? E cada um tire Pois a é. sua, né, da sua melhor forma. Muito bem. Então, para começar, Lê, a gente quer ouvir, né, tanto eu que estou aqui, quanto o pessoal do suporte, quanto o pessoal que está assistindo agora, para você que está assistindo agora, a gente quer saber qual é a tua história com a meditação? Quando que você iniciou e o que te levou às práticas de meditação? A minha história com a meditação, ela começa muito antes. Eu sou professor de yoga, então para quem está ouvindo a gente aqui, eu sou professor de yoga, conduzo práticas de yoga e meditação, tenho um grupo de meditação, que inclusive tem o nome do meu grupo de meditação, tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Meu grupo de meditação chama Sereno. Legal. E mas muito antes do yoga, eu me interessei por meditação na adolescência, assim. E engraçado, porque eu não sei exatamente qual foi o motivo. Eu acho que foi uma curiosidade. Foi Uhum, alguma coisa que eu ouvia dizer, assim, sobre meditação. Eu não lembro exatamente qual foi o motivo, não tem um motivo muito específico, como uhum, muita gente às vezes vai para meditação, tô muito ansioso, ou alguma coisa do tipo. Não foi o meu caso, foi mais por curiosidade mesmo. uhum, E aí eu fui a partir do que eu conhecia, que era muito pouco na época, que era uhum. aquela ideia de sentar em meditação e ficar sentado em silêncio. E aí foi que eu comecei as minhas práticas meditativas, assim, nessa época eu tinha, se eu não me engano, uns 16 anos, mais ou menos. E eu lembro que eu meditava no meu quarto, atrás da porta do quarto, assim, que era o espaço onde tinha entre o guarda-roupa e a porta. Eu Aham. colocava uma almofadinha ali e ficava sentado em silêncio. E foi ali que eu comecei, de fato, assim, e mais pra frente, quando eu estava na faculdade, me interessei pelo yoga. Obviamente que esse caminho não foi um caminho contínuo, né? Eu não fiz uma prática, comecei a meditar e fiquei praticando
continuamente, né? Teve Uhum. períodos em que eu me interessava em meditar, períodos que a vida demandava outras coisas, principalmente na faculdade e tal. E aí eu voltei a me interessar quando eu comecei a praticar yoga. E aí minha primeira professora de yoga foi uma grande inspiração para mim, tanto que me tornei professor de yoga pelo incentivo dela, assim, eu agradeço muito o fato de ter conhecido as práticas de yoga com ela. E foi quando eu comecei a, de fato, a entrar um pouco mais nessa jornada meditativa, porque Uhum. as aulas já conduziam, né, para esse caminho. E aí a minha experiência foi ficando cada vez mais íntima, né, da meditação até hoje, assim. Nessa mesma ideia, né, de idas e Aham. vindas, né, de períodos que achava mais fácil, períodos que achava mais difícil, mas foi dessa forma que eu me aproximei das práticas Legal. meditativas e contemplativas. O bacana é que você começou mesmo que você falou assim, não tem um motivo específico, mas tem uma curiosidade, né? E é bacana, né? Mesmo que seja pela curiosidade, é legal porque agora a gente tem meditação para tudo quanto é canto, para todos os tipos de meditação, tem milhares de modelos, e aí tá, o fulano medita, o outro medita, e aí a gente fica um pouco curioso, né? Imagino que quem está nos assistindo agora talvez seja também um curioso, que seja pela curiosidade, né? E aí, diante da curiosidade, acaba descobrindo um universo fantástico da meditação, né? Então, gratidão aí por essa ideia de compartilhar isso, é bacana, né? Sim, sim. A curiosidade, eu acho que a curiosidade leva a gente a experimentar as coisas, né? A gente ouve É, muito falar de meditação e dos benefícios e das experiências meditativas, e não tem outro caminho senão ir lá e experimentar, né? Se você uhum. fazer as práticas e experimentar como que é para você. Então, acho que a curiosidade também ela leva a gente para caminhos interessantes, assim. Uhum, exato. A ideia é isso. Para ter a experiência, é o experimentar, né? Experimenta, e aí, até lembro que tem um professor que passou por aqui, ele falava assim que ele experimenta de tudo, experimenta várias meditações, faz um roteiro aí de 365 meditações, uma de cada filosofia diferente, até que um momento encontra a sua própria meditação, né? E aí Uhum. acaba conduzindo, norteando por ali, né? Bom, mas Sim, todo mundo que inicia nas práticas de meditação ou que continua seguindo nas práticas de meditação acaba tendo desafios. A gente fala aqui de desafios, desconfortos. Então eu queria ouvir de você também um pouquinho sobre isso. Se você lembra se tinha algum desafio lá no passado, ou quando você já iniciou no yoga, ou nos dias atuais, quais são os desafios que você enfrenta assim para fazer as práticas de meditação? eu acho que o primeiro desafio, assim, e deve ser uma coisa que nesses 100 episódios que você entrevistou, muitas das pessoas devem ter falado isso, Aham. que é o desafio de você sentar e se aquietar, né? De Uhum. achar que a mente fica muito agitada. É o desafio de talvez não entender muito bem o que é meditação logo no começo e achar que a gente precisa sentar e parar de pensar. E aí, Uhum. o corpo começa a ficar incomodado, de ficar parado, a mente começa a ficar muito agitada. Então, acho que o primeiro desafio é esse. É como se fosse, sei lá, pegar uma analogia de surfar, que para você primeiro ir lá para o fundo, você precisa passar pela arrebentação, né? Eu acho que o Uhum. começo da meditação ele é um pouco isso, assim, né? A gente entender que essa turbulência inicial ela faz parte. Foi meu primeiro desafio. Mas eu acho que uma coisa também que eu vejo e o que eu percebi comigo, e eu percebo com os meus alunos também, é a constância. Eu acho que é difícil de manter uma rotina, assim, um horário específico ou práticas semanais que se você não puder fazer diariamente, mas que ter uma constância, né? A gente Uhum. é muito inconstante, assim, e eu fui muito inconstante durante muito tempo, e acho que esse é um grande desafio também, porque isso impede a gente de avançar em algumas percepções que podem ser um pouquinho mais profundas e que requerem Uhum. esse lugar de mais de dedicação. E acho que um terceiro ponto eu me senti um pouco perdido na época, Uhum. assim, porque eu não sabia que se o que eu estava fazendo estava certo, se estava errado, se tinha um caminho. E aí essa sensação de não saber o que está fazendo também eu acho que me atrapalhava um pouco.
Hoje em Uhum. dia eu tenho um pouco mais de clareza do que eu espero quando eu sento para meditar ou vou fazer alguma prática meditativa, então isso também já dá uma pacificada, assim, né? Tipo, Uhum. a gente vai com muita expectativa, talvez, né, para meditação. E aí é um lugar de apaziguar, talvez, essas expectativas. Aham. Então, dar uma Sim. pacificada nisso. Acho que foram 3 desafios, assim, que acho que grande parte das pessoas enfrenta, e que Uhum. é natural e que é normal, faz parte do processo, a gente lida com isso. Sim. E aí, hoje em dia, assim, uma percepção que eu tenho é que eu não coloco mais a prática nesse lugar de se ela foi boa, se foi ruim, se tá certo, se tá errado, porque já a gente ressignifica isso, a gente entende que, tipo, Uhum. poxa, hoje eu acordei e eu tô me sentindo assim, aconteceu alguma coisa na minha vida, e isso vai se refletir na forma como eu vou sentar em meditação, ou vou perceber Uhum. o meu corpo. Então, esses desafios, naturalmente, eles vão aparecer, mas eles não fazem mais parte de um empecilho, né? De alguma coisa que dificulta a meditação. É parte do que está sendo percebido, né? Uhum. Uhum. Legal você trazer esses desafios, porque é isso aí. A maioria daqui já falou sobre isso, né? Os desafios do corpo, os desafios da mente e tudo mais, né? Tem um desafio também que eu também já passei por ele assim. Quando a gente vai para meditação, há uma busca também de querer estar sozinho, de descobrir esse universo interior e tudo mais e tal. E chega um determinado momento que, por exemplo, eu criei um grupo de meditação porque eu já não queria mais meditar sozinho. Então eu criei um Uhum. grupo de meditação para meditar com outras pessoas. E aí veio a segunda questão, que é a constância. Então, como eu já estava sozinho, às vezes eu não tinha a constância de estar ali todos os dias às 6 horas da manhã, por exemplo. Quando a gente lançou o grupo de meditação, isso em 2021, o que acontece? Todos os dias, faça chuva, faça sol, estivesse viajando, não importasse onde eu estivesse, 6 horas da manhã eu estava ali, comprometido, né, comigo e com as pessoas, mas tinha algum motivo a mais, né, para estar ali Uhum. comprometido com a constância, né? Então foi uma experiência que eu tive também, estava te ouvindo agora, a experiência que eu tive de continuar a prática, né? Pelo fato de estar com outras pessoas. Enfim, é uma experiência bem interessante. Sim, e eu acho que isso que você traz é bastante importante para quem está ouvindo a gente, assim, porque a gente se fortalece numa sanga, né, numa Uhum, comunidade. Isso é um conceito bastante importante para gente de aprender também, que a gente não está separado de nada, e quando a gente está num uhum, grupo, né, nessa trama de um apoio mútuo, as coisas se facilitam também, né, porque a gente é, tem suporte e a gente dá suporte, né, ao mesmo tempo que a gente é suportado por esse grupo, eu vou ali, eu mantenho meu compromisso, eu tô ali com aquelas pessoas, eu também sou suporte para esse grupo, porque aí as pessoas falam, não, o Shantiran vai estar lá, eu preciso comparecer também, que é um compromisso com ele, 6 horas da uhum, manhã, vamos uhum, lá, e, tipo, e é isso, eu acho que a é, gente, a gente aprende muito e tem muitos benefícios quando a gente se coloca nessa coletividade, né? exatamente o que você falou. Me lembrei também aqui, o pessoal que talvez não tá aqui assistindo, né? Sanga, comunidade, né? Esse grupo de pessoas e tudo mais. E aí tem uma experiência que a gente faz, que eu faço todos os anos, que eu vou para uma montanha no sul do Chile, uma montanha chamada Condor Blanco. E lá tem uma das práticas que é o banho nas águas do degelo. E é muito fria a água lá. Aqui na cidade, no dia a dia, sem chance de tomar banho gelado, né? Não dá, às vezes é aquela passadinha rápida. E lá a água é muito fria, água de gelo, não tem uma outra água. A única água que lá é do degelo mesmo, né? E é interessante, porque como há o apoio da comunidade, né, o apoio de outras pessoas, mesmo que não dizendo vai lá, faz, mas o fato de estar naquele grupo, pelo menos na minha experiência, me impulsionava a ir todos os dias tomar banho de manhã e à noite, no mínimo, de manhã e à noite. Tinha dias de duas, três, quatro vezes no mesmo dia tomar um banho gelado. E é muito gelado, tá, gente? Imagina um banho gelado e multiplica, é bem assim. Mas esse apoio da comunidade, apoio de outras pessoas, né? Por isso que é tão importante estar em um grupo de meditação, que vai chegar um momento que é necessário. A gente não a gente é um ser humano de viver em comunidade, nós não somos tão Uhum. individualistas assim. Por mais que muitos querem, às vezes a gente até quer individualidade,
mas no final das contas é essa vivência em comunidade. Por isso que o grupo de meditação seu também funciona muito bem, né? Por esse trabalho de grupo, um apoia o outro, né? Total. E é assim, a nossa motivação ela vai ficando mais fraca, né? E é isso, quando a gente está no grupo, a gente se une e usa dessa força do grupo, né? Eu acho que se eu Exatamente. tivesse no Chile sozinho, numa água de gelo, seria muito difícil. Mas se eu tô com um grupo, eu falo, "Não, vamos lá, vamos ter essa experiência, Exatamente. vamos junto." É bem assim, é bem assim. Por isso que é importante os grupos, as comunidades, os grandes mestres, os grandes meditantes viveram por muito tempo em comunidades, em Uhum. grupos, né? Até que o momento eles criaram os próprios grupos e eles não vivem sozinhos o tempo todo, né? Eles se apoiam o grupo e o grupo os apoia também, né? Bacana essa Sim. experiência. E é uma tradição que, se a gente está falando da tradição do yoga, mas não só do Uhum. budismo, qualquer tradição que seja, que proponha práticas meditativas, ela só continua e chega para a gente nos dias de hoje porque isso tem uma transmissão, né, de uma É, sucessão de mestre para discípulo, de professores, professoras que transmitem esse conhecimento, porque a gente está justamente nessa trama, né? Então, se a gente está falando aqui hoje sobre meditação nesse podcast, é porque grupos de pessoas passaram isso adiante, incentivaram que a gente chegasse aqui, né, uhum, praticasse e pudesse falar sobre isso. Então, a exatamente. gente não pode ter dúvida sobre como a comunidade ela é fundamental para a gente, né? A gente pensa nesse lugar da meditação também como um lugar isolado. Isso também eu acho que fica no imaginário, no nosso imaginário e tal. Uhum. Mas é importante pensar na meditação também como coletividade, né? Como grupo. Exatamente isso. Até que uma prática de yoga raramente é individual, né? Geralmente é em grupo, né? Eu Pois confesso é. que eu tentei individual, tá? Mas não foi muito, porque faltou alguma coisa, e faltou justamente o grupo. Quando eu participava em grupo, a gente fluía muito mais. A minha esposa tá aqui, que tá no suporte também. Então a gente, Uhum, nossa, a gente ia, tava muito mais comprometida. Aí veio pandemia, a gente começou a fazer mais individual. Já não foi a mesma coisa, assim, já não fluiu da mesma forma. Pô, que interessante isso, né? uhum. Legal. Eu percebo que flui melhor para mim também quando eu tô Sim, quando tá numa em grupo. prática em grupo. Bacana. Falamos de desafios, falamos um pouquinho sobre meditação, sobre as experiências aqui, e a gente quer ouvir também de você um pouco sobre os benefícios, né? Quais foram, né, os benefícios que você percebeu no início das práticas e quais são outros benefícios que você percebe até hoje? Olha, no início, assim, eu lembro, teve uma prática que me marcou muito, assim, nesse início que eu falei ali da adolescência e tal, que eu senti, foi um dia desses despretensiosos, assim, que eu sentei, falei, vou fazer minha meditação aqui, e eu senti um silêncio, assim, muito grande, né? Tava na minha Uhum, casa com os meus pais, minha irmã, tinha a rua, um monte de coisa passando ali, mas parecia que alguma coisa em mim aquietou, assim. Parecia que alguma coisa, uma chave tinha virado, assim, e alguma coisa aquietou. E óbvio, né? A gente vai repetindo as experiências e nem sempre a gente tem aquilo que a gente tinha tido na experiência passada. Mas acho que uma das coisas, assim, que para mim eu percebo como benefício foi uma maior percepção de mim, assim, de conseguir conseguir sustentar um pouco mais de atenção em mim, no meu corpo, no dia a uhum, dia, né? De perceber que eu estava sentado com o ombro muito travado, assim, eu comecei a perceber mais o meu corpo, mudar, perceber a forma como eu uhum, andava na rua, andar um pouco mais devagar, perceber a forma como eu estava falando, dar uma pacificada nisso. Então, acho que esse foi o primeiro benefício, assim, que eu tive de uma forma palpável, assim, né, uhum, pensando a longo prazo, foi esse estado de consciência um pouco mais perceptivo, uhum, que se mostra mais ao longo do dia. uhum, Um outro ponto é que eu fiz muitas meditações com os meus professores, que eram meditações baseadas em algum ensinamento. Então, sei lá, a gente estava estudando Yoga Sutra e as meditações eram guiadas a partir dos sutras. uhum, Isso também foi me transformando em termos de percepção de vida, assim, né, de realidade. Tipo, fui conhecendo outras coisas, outra forma de enxergar, outra forma, poxa, isso aqui talvez é interessante de eu uhum, começar a aplicar na minha vida, né? Então, teve uma mudança que foi uma mudança também de padrão, né, de conhecimento e
e de entender um pouco mais profundamente essas filosofias Uhum. que propõem para gente uma forma de olhar para a realidade e uma forma de se relacionar com essa realidade que talvez não é o que a gente aprenda socialmente, né? A gente Uhum. tem um padrão social que é muito voltado para coisas práticas da vida, né? Tipo, vai estudar para passar no vestibular ou para trabalhar e vai tendo conquistas, né? O checklist assim da vida. Uhum. E a gente às vezes acaba não dando muita ênfase para as nossas relações, para as nossas sensações, sentimentos, nossas emoções. Então isso foi também nesse caminho meditativo foi algo que foi bastante transformador para mim, assim. Uhum. Nessa fase mais infância, adolescência, era uma pessoa que era muito raivosa, assim, tinha dificuldade de lidar com as frustrações, com raiva. Muito conflito na minha casa com os meus pais e tudo mais, e eu acho que esse caminho do yoga, da meditação, foi também me dando base, sabe, me dando um Uhum. chão, assim, que eu falei: "Ah, calma aí, tem tem uma outra forma de se relacionar que não precisa ser desse lugar mais agressivo". E aí eu fui me transformando, assim, foi uma transformação radical na minha vida. A Uhum. meditação também me levou para essa percepção do corpo, que fez com que eu também ressignificasse a minha alimentação, né, tipo, como que eu tô me alimentando e a minha alimentação era bem ruim, eu me alimentava muito mal, assim, pouquíssima variedade Uhum. de de alimentos e não comia fruta, não comia muita verdura. E aí eu fui ressignificando isso também, né, acho que fui ganhando mais consciência do meu corpo, fui entendendo mais sobre estar vivo aqui, né, nessa terra, compartilhando experiências, e isso foi me transformando. Então acho que dos benefícios, o principal benefício é um benefício que ele não acaba, porque eu estou em constante Uhum. transformação, né, eu acho que Uhum. cada coisa que acontece, assim, na minha vida, que surge algum desafio, isso também é uma possibilidade de meditar sobre, né, é uma Uhum. possibilidade de revisitar, de enxergar, e aí isso faz com que a gente esteja constantemente se transformando. Então, eu acho que esse benefício ele é uma coisa que é bonita, assim, né, tipo, que não é um Uhum. benefício, pronto, acabou, cheguei lá, conquistei, foi isso que a meditação me trouxe. Não é, é algo que vem me trazendo, né, uma modificação que vem me trazendo. Sim. Bem lembrado isso, né, e para quem está nos ouvindo, nos assistindo, o benefício ele por mais que a gente perceba, ele é uma constante. Hoje eu sinto esse benefício, amanhã, daqui a pouco, talvez já não esteja sentindo, não quer dizer que ele não esteja ali, né. Há Exato. uma confusão e por um tempo eu lembro que eu fiz essa confusão. Cada vez que eu conquistava alguma coisa, eu acreditava que tinha que ser forever. Ah, eu misturei o inglês aqui, nada a ver, né. Agora vai ter que ser para sempre. E aí, não tinha a percepção daquele benefício, dizia: "Não, isso não está funcionando", né. Então é bacana perceber que o benefício ele também é temporário. Temporário no sentido de perceber ele, né, mas que quando se percebe ele, ok, já teve o benefício, então você pode conquistar ele mais vezes, né. Então foi bom É. você trazer esse ponto, é bem interessante. E tem uma ideia também e o yoga traz muito isso, de que o tempo, como a gente percebe ele a partir da nossa mente de uma forma linear, Uhum. né, tipo, a gente Uhum. vai manhã, tarde noite, ontem, hoje, amanhã, tal. Mas isso é uma percepção, né, o tempo não necessariamente ele é linear, as coisas que a gente está experimentando não necessariamente acontecem de uma forma linear. Uhum. O yoga fala muito sobre esse tempo cíclico, né. E e é isso, a gente vai dando essas voltas, assim, né. Tem hora que a gente percebe alguma coisa e essa coisa não vai estar mais ali, mas isso aí volta depois, porque não é uma linha, né, a gente está nesse Uhum. ciclo, né, nesse fluxo das coisas que estão acontecendo, então, justamente não é uma conquista que pronto, acabou. São Uhum. percepções que passam, que atravessam a gente, né, a gente está sempre Exatamente. nisso. É uma constante de percepção, né, uma constante de Uhum. percepção. Dentro do yoga, fala-se muito, né, eu tive vários entrevistados aqui que passaram por aqui, vêm da linha do yoga ou que acabaram ingressando o yoga na como uma filosofia, né, e atuam dentro dessa área, né. Dentro do yoga tem meditação, yoga é meditação, qual é a percepção porque pelo que eu vi até agora, não existe a palavra meditação especificamente dentro dos Yoga Sutra, por exemplo, né, do de Patanjali.
Não tem a palavra meditação. Mas hoje nós temos a ideia da meditação. Como que é essa relação yoga, meditação, as posturas, tudo isso leva à prática da meditação? Ou ela em si já é? Como que dá para perceber de uma forma assim, para quem está iniciando, né? Para que o pessoal possa compreender também e praticar. Quando a gente pensa num lugar mais abrangente, assim, do yoga, a gente, pegando historicamente, né, as raízes do yoga, a gente vai pensar em práticas que são práticas contemplativas, né? Então, o yoga em si, na sua essência, vão ser práticas contemplativas, práticas meditativas. Quando a gente pensa ali no Yoga Sutra, o Yoga Sutra é um texto escrito por Patanjali, um sábio que sistematiza o conhecimento do yoga. Ele não inventa o yoga, ele sistematiza aquilo que é conhecido por yoga em um contexto ali da sua época. Alguns dizem século II antes de Cristo, mais recentemente alguns estudiosos tem até um livro que chama Raízes do Yoga, do professor James Mallinson e Mark Singleton, eles falam mais ou menos uma data de século II depois de Cristo. Não sabemos exatamente, está aí mais ou menos nesse período, mas Patanjali, ele no Yoga Sutra, ele vai fazer uma sistematização sobre a mente humana. Então, o tratado de Patanjali é sobre a mente. Ele vai falar sobre os vritis. Vritis são esses conteúdos da mente, né? Essas flutuações da mente. Quais são esses tipos? Quais são as causas do sofrimento? E vai falar sobre samadhi, sobre esse estado que é um estado de pacificação. E para falar sobre isso, ele vai propor um caminho, um sadhana, um caminho de práticas. E aí ele vai propor 8, a gente chama de Ashtanga. Ashta significa 8 em sânscrito, Anga significa membros. Então, 8 partes, 8 membros, um caminho de 8 partes. Sendo que uma dessas partes, a sétima parte, é Dhyana. Dhyana, a gente traduz hoje em dia como meditação, né? Legal. Então, ele vai falar sobre a gente conquistar um estado de foco, de dharana, para a gente chegar em dhyana. Então, ele vai começar com preceitos ou conselhos éticos e morais, yamas e niyamas. Vai falar sobre asana, e asana pro Yoga Sutra é um assento, né? Uma forma de se sentar para a meditação. Vai falar sobre pranayama, vai falar sobre o foco, sobre dharana, vai falar sobre dhyana e vai falar sobre samadhi. Faltou algum, talvez? Mais ou menos esse. Isso, vai falar sobre samadhi. E então, dhyana, nesse contexto, é a prática meditativa, é a prática contemplativa, né? Quando você se estabelece o seu dharana, o seu foco, e você sustenta esse foco, você entra num estado que é dhyana. As práticas de yoga, elas se estabelecem, então, a partir disso, né? As práticas de yoga são práticas que conduzem a gente para um caminho meditativo. Hoje em dia, quando a gente fala sobre yoga, a gente tem uma ideia de yoga postural. A gente pensa nos asanas. Os asanas, eles aparecem, assim, enquanto prática numa linha histórica mais para frente do que Patanjali, do que o Yoga Sutra de Patanjali, num período que a gente chama de período tântrico. É o Tantra que vai usar das práticas corporais também como uma preparação do corpo para um caminho meditativo. Então a gente tem textos, por exemplo, como Hatha Yoga Pradipika, Girana Samhita, que são textos de Hatha Yoga e que vão apresentar asanas, posturas. Esses asanas, então, como eu disse, eles têm uma função de preparar o nosso corpo para as práticas contemplativas. E que hoje também são práticas contemplativas, né? A gente usa o caminho dos asanas como uma prática contemplativa. Porque quando eu estou propondo uma prática ou fazendo uma prática, o que eu estou fazendo ali é dando estímulo para o meu corpo em diferentes posições, em diferentes asanas, e eu estou percebendo o que está acontecendo, né? Quando eu faço uma postura de extensão, que eu levo as minhas costas para trás, como isso se reflete numa sensação no meu corpo? Quando eu faço uma rotação no meu tronco, o que isso traz de reflexão de percepção para o meu corpo? Isso num nível físico, né? Quando eu percebo num nível físico.
Isso aqui, eu sinto que alonga mais aqui, eu sinto que comprime mais aqui, eu sinto que ganha espaço aqui. Então, no nível físico. Mas a gente vai dando um passo para além disso, né? A gente vai também pro nível emocional. Qual é a emoção que te atravessa quando você faz esse asana? Uhum, Isso leva para reflexões importantes, assim, nesse campo meditativo. Tipo, quando eu rotaciono o tronco, sei lá, nossa, eu tenho muita dificuldade de rotacionar meu tronco. Rotacionar o tronco talvez seja olhar para o passado, olhar para trás, né? Como eu me relaciono com olhar para o que ficou para trás? Isso tem alguma rigidez que se apresenta no meu corpo para isso? Como é quando eu flexiono minha coluna para frente, né? Uma prática que requer da gente mais entrega, mais aquietamento. E aí eu acho muito difícil fazer isso. Então, estar presente nessa prática é estar em meditação enquanto a gente faz ela. uhum, A prática meditativa, não necessariamente a gente pode encarar ela como uma técnica, né? Existem técnicas meditativas. Eu sento uhum, e vou prestar atenção na respiração. Eu sento, vou ficar em silêncio. Sento, vou olhar para uma parede, como em Zazen, por exemplo. Mas não necessariamente ela precisa ser uma técnica. A meditação, ela pode ser uma atitude, né? É uma atitude de presença. E quando a gente está nessa atitude de presença, a gente pode meditar independentemente do que a gente está fazendo. Agora, aqui, uhum, enquanto a gente conversa, a gente pode estar numa atitude meditativa, porque a gente está aqui ancorados, né, na nossa uhum, fala, nos nossos diálogos. Os asanas, então, nesse sentido, fazendo a costura aqui com a minha fala, os asanas vão ser exatamente isso, né? Eles podem ser apenas uma prática física, eu posso chegar no meu tapete e só querer esticar o meu corpo e fazer força e trabalhar força no corpo, uhum, e tá tudo bem. Ou eu posso chegar para essa prática e estar nesse lugar mais aberto, contemplativo, e usar isso como um caminho meditativo. E aí isso muda totalmente. Quando a gente vai com essa abordagem, a forma como a gente entra no tapetinho ali, na prática que a gente vai fazer, muda completamente. Isso muda o nosso estado, sabe? Então, eu considero os asanas tanto uma preparação para a meditação, em termos físicos, porque eu estou preparando meu corpo para ele ficar mais forte e poder sentar em meditação de uma maneira que eu não fique tão incomodado, mas também um caminho meditativo em si, né? uhum. Se a gente está Legal, com essa abordagem. bacana, muito bacana. Ótimas dicas aí. E um dos benefícios também da meditação é a serenidade, né? O que é essa serenidade? É estar mais tranquilo, mais relaxado? O que é o estado de sereno, de serenidade? O que seria? Eu acho que a serenidade é uma consequência dessa prática meditativa. Ela não, talvez não seja um objetivo em si, mas ela é Certo. consequência. A gente é como eu gosto de trazer analogias porque as analogias às vezes trazem mais clareza para gente. É como Uhum, realmente se claro. fosse um rio turbulento, assim, tipo a margem do rio tá turbulenta, uma chuva, né? Imagina uma chuva caindo no rio. E aí pensando a meditação como o pacificar dessa chuva e a superfície do rio vai ficando mais tranquila. Quando a gente vai para práticas meditativas, a gente consegue dar uma aquietada em tudo isso que a gente vem experimentando no dia a dia. A gente tem muito estímulo, né? Diariamente, a gente recebe muitos estímulos, seja das Uhum, redes sociais, seja do trabalho, seja dos estudos, seja de casa, seja das nossas relações. A todo instante a gente está sendo estimulado por alguma coisa. É natural que essa superfície da consciência, da nossa mente, ela fique agitada. Ela tem uhum, muito estímulo para ressoando ali. E aí, quando a gente vai fazer uma meditação, a gente vai dar uma pacificada nisso. Não através do esforço e do controle, porque não é a partir desse lugar que a gente medita, mas a partir do não controle. É a partir do tipo, eu vou abrir espaço e eu vou observar. E talvez o que a gente experimenta logo de cara é a agitação. A gente vê isso, uhum, né? A gente, nossa, a mente está muito agitada. E aí, com o tempo, em uma prática só, com o tempo dessa prática, talvez você vai se serenizando. Você vai deixando uhum, o seu corpo, vai entrando num estado mais relaxado, você sai desse padrão mais simpático, né? Simpático, falando de sistema nervoso, de muita agitação, e aí você vai para um lugar mais parasimpático. A mente também vai se pacificando. Então, em uma prática, você já percebe que
como consequência, essa prática traz serenidade. Quando a gente consegue manter uma certa constância, isso se reflete num estado mais prolongado também, né? Eu gosto muito de uma frase do Krenak, do Ailton Krenak, que ele fala que a gente tem que andar mais leve na Terra, que a gente está deixando marcas muito grandes, muito pesadas, né, no nosso caminhar aqui. E aí eu acho que a meditação, ela conduz para isso, né? Tipo, como que a gente caminha mais leve, né? Pensando nesse caminhar também, metaforicamente falando, que é estar mais sereno aqui, né? Estar mais tranquilo aqui. E a meditação, naturalmente, conduz a gente para esse lugar, porque ela tem o seu propósito e o seu benefício no nosso corpo integralmente. Pensando no corpo só como a estrutura física densa, porque isso já é um campo de ação, né, de atuação da meditação. Como eu disse, vou deixar o meu corpo mais tranquilo, vou sair desse estado mais agitado do sistema simpático, vou começar a dar uma assentada. Isso vai entrando em camadas que são as camadas mais sutis também, né? Então a minha mente vai se pacificando, a minha energia vai se estabilizando, meu campo energético vai se pacificando. Isso vai reverberando em camadas que não são necessariamente as camadas densas e físicas, né? Isso se reflete num estado que é o estado natural de você ficar mais pacífico. Mas nem sempre, né? E eu gosto de pontuar isso porque é importante a gente saber também que às vezes você vai meditar e você sai da meditação mais agitado do que você entrou, porque naquele dia, por algum motivo, você não consegue acessar isso, né, desse lugar de sereno. E o que você tem para perceber é a sua agitação. E você sai dali, nossa, caramba, fui meditar para ficar mais tranquilo, saí mais estressado do que eu entrei. E acontece. Eu acho legal a gente não mistificar, né, a meditação e falar que é um processo muito que está ancorado na realidade. E a nossa realidade é uma realidade complexa. Então, sim. Como fala no budismo, é impermanência constante, né? É exatamente. impermanência A gente constante, lida com a exatamente. impermanência. Exatamente. Legal observar a meditação como esse estado também, esse encontro com a serenidade, não como um benefício, né? Muito raramente eu não ouvi ninguém até hoje falar assim, eu busquei meditação para encontrar serenidade, né? Mas acaba vindo, vem com um sentimento de paz, de tranquilidade, de sensação de plenitude, né? E falando disso, a serenidade e paz, uma converge na outra, né? Que o estado de Eu paz acho fica que tranquilo, né? são correlatas, né? Uhum, A gente pode dizer que um estado de serenidade leva a gente para um estado mais pacífico, né? E aí a gente exato. sente essa sensação de paz, né? Uhum, Que não é descolada da nossa realidade, né? Eu acho que a gente se permanecer em paz não significa a gente se descolar da nossa realidade, porque a nossa é, realidade tem vários desafios, né? E quando eu enfrento um desafio, nossa, isso tirou a minha paz. Não necessariamente, né? Tipo, eu posso uhum, lidar com o desafio, mas em paz, né? paz. Internamente, né? A paz Uhum, não necessariamente precisa ser algo que contrasta com os desafios da nossa vida. Porque eu acho também, e aí isso tem a ver com maturidade, eu acho que quando a gente vai ficando mais velho, assim, vai tendo esses lugares de reflexão, a gente consegue ficar em paz com algumas coisas que tiravam muito a nossa paz antes e que aparecem enquanto desafio, e a gente lida com o desafio, a gente toma as ações necessárias, faz o que é necessário, mas a gente continua em paz. A gente continua. uhum, Sim, e eu acho que esse lugar de estar em paz é um lugar também de muito da gente se conhecer, né? Tipo, saber quem eu sou, saber da minha centralidade, e não tem nada que vai me tirar desse eixo, porque eu tô aqui, né? Tô habitando esse lugar. Isso tem a ver com a serenidade, com certeza. uhum. Isso com certeza tá relacionado. Bacana, bacana. Como o relaxamento leva à meditação, né, a serenidade leva à paz, que leva à plenitude, que leva a outros caminhos mais profundos. Muito bacana. Para encerrando, já vamos aí para os minutos finais do nosso Meditantes Podcast de hoje.
eu gostaria que você deixasse umas dicas práticas para quem está iniciando na meditação, para quem iniciou e quer avançar um pouco mais. Tá. Para quem está começando na meditação, uma dica que eu dou é não faça meditações muito longas, porque às vezes a gente quer começar a fazer uma meditação e fica pensando, né? Eu preciso sentar 30 minutos em meditação. Isso é um tempo muito grande, 30 minutos, para quem não tá acostumado a fazer meditação. Eu sugiro que você comece com tempos curtos. Então, Uhum, uma coisa que é importante para quem está começando, como eu disse, eu acho que eu me senti muito perdido quando eu estava começando, não sabia o que eu tinha que fazer. Uma coisa que pode ser interessante para você que está começando é estabelecer um suporte. Usar a meditação a partir de um suporte meditativo. O que que é um suporte? Pode ser qualquer coisa. Em geral, a gente que está começando usa a respiração como suporte. Então, o que que é usar a respiração como suporte? É você ficar prestando atenção na sua respiração. E aí, você vai começar a pensar em um monte de coisa, e aí você vai perceber que você se distraiu e você não está mais prestando atenção na respiração. E sem nenhum julgamento, sem nenhum, ah, meu Deus, eu não estou conseguindo prestar atenção. Você simplesmente, sem julgar, você retorna a sua atenção para a meditação. uhum, E aí eu sugiro que essa prática, ela seja de 5 a 10 minutos. Tenta manter uma constância aí de uma prática de 5 a 10 minutos e você vai aumentando. Então, o suporte pode ser a sua respiração. O suporte pode ser alguma sensação no seu corpo. O suporte pode ser algum som, né? Você pôr um som de um mantra, por exemplo, e aí você vai ficar prestando atenção nesse som. Escolha algum suporte que você consiga direcionar a sua atenção. Isso, como eu uhum, disse um pouco anteriormente, sobre o que Patanjali fala sobre dharana. Eu vou direcionar a minha atenção para algum ponto e vou tentar sustentar. No começo, já dizendo para que você não se frustre, no começo é muito difícil a gente manter a atenção nesse suporte, se você não tem uma prática de treino meditativo, né? Porque, como eu disse, a gente tem uma tendência muito distraída do nosso dia, porque a gente tem muitos estímulos. Então, pode ser que no começo você consiga ficar um segundo no suporte e já somente já foi embora. E aí você volta. E aí você vai ficar fazendo esse movimento de voltar. Você vai perceber que com o tempo esse retorno, ele passa a ser mais espaçado, né? Eu consigo sustentar mais, e aí me perdi ali e volto. Consigo sustentar mais. Então, eu acho que essa é a dica para quem está começando, usar um uhum, suporte. Para quem já está praticando há mais tempo, que já tem uma prática meditativa um pouco mais aprofundada, eu acho que, assim, uma coisa que para mim é uma coisa que me ajuda é também usar o suporte. Então, eu sempre uso um suporte como uhum, meditação e eu vou gradualmente, é como se eu tivesse, a minha prática meditativa é como se eu tivesse pequenas camadas, assim, né? Tipo, que eu vou adentrando. Então, primeiro, o meu suporte é o corpo. Então, eu chego e fico por alguns minutos só na sensação do meu corpo. Depois, o meu suporte é a respiração. E aí eu uhum, gosto de fazer algum pranayama, né? Eu gosto de trazer alguma prática de respiração que seja fácil, que seja tranquila. uhum, Por último, eu gosto de ficar completamente em silêncio. E aí eu não estabeleço um tempo específico. Eu vou vendo, mas eu ponho um cronômetro. Eu vou vendo até onde eu consigo ficar num estado que eu consiga ficar bem ali. uhum, E aí, para quem está avançando um pouco mais nas práticas, eu acho que isso também, se você tem um tempo, é interessante, porque você vai vendo também essa. Eu vou usar a palavra evolução, mas não é muito bem o que eu queria dizer. Mas você vai vendo essa evolução de qual é o tempo de permanência que você vai ficando em silêncio e você fica bem nesse silêncio, sabe? E você vai legal. vendo que isso vai progredindo também. Vai chegando em lugares que você passa um tempão e você fala, nossa, caramba, parece que foi tão rápido. E eu acho que isso ajuda a gente a dar um passo a mais, assim, nas Uhum. práticas meditativas. Maravilha, excelente, excelente. E falando em prática meditativa, vamos a uma prática de meditação no nosso Meditantes Podcast de hoje, uns 10 minutos de meditação para entrar nesse estado de serenidade, tranquilidade. Passar para você Vamos. aqui. Eu vou propor uma meditação pra gente
que vai ser uma meditação na qual a gente é bem corporificada mesmo. A gente vai fazer uma meditação usando uma prática somática. Então, uma prática somática é uma prática de perceber o corpo por dentro. E a partir disso, a gente vai tentar sentir algumas regiões, alguns órgãos do nosso corpo. Então, essa prática, ela envolve movimento e envolve depois ficar com o corpo parado. Você pode fazer sentado, onde você estiver. Você pode fazer numa cadeira, pode fazer no chão. Se você preferir fazer em pé essa prática, você pode fazer em pé. Se você está numa cadeira, eu sugiro que você sente um pouquinho mais para frente da cadeira, sem deixar as costas no apoio. E aí, primeiro, você fecha os olhos, toma o seu tempo para você fazer algumas respirações mais longas e profundas e percebe nessas respirações qual é o estado de tensão do seu corpo. Se existe um tônus excessivo em alguma parte do corpo que você possa soltar. Começa a deixar a sua respiração um pouco mais leve, lenta e profunda. Deixar a respiração um pouquinho mais lenta faz com que a gente comece a pacificar tanto o corpo quanto a mente. A gente vai começar a perceber o nosso cérebro. Então você vai começar a fazer pequenos movimentos com a cabeça, pequenos movimentos circulares, de um lado para o outro, vai investigando a forma como você quer se movimentar, mas você se movimenta a partir do seu cérebro. Vai percebendo como é conduzir esse movimento a partir dessa estrutura que é bastante delicada. Como é sentir o seu cérebro por dentro, fazendo com que ele seja o suporte desse movimento. E vai parando devagar esse movimento. Percebe a sensação dentro do seu crânio. Percebe se você consegue sentir o movimento do seu cérebro agora que você parou. Tem algum movimento que é perceptível para você? Enquanto a gente movimentava a cabeça, a gente também estava movimentando essa região aqui do pescoço, da cervical. Então agora eu vou sugerir para você movimentar de novo o seu pescoço, só que pensando no seu tubo digestivo, principalmente aqui na frente do pescoço, aonde passa o esôfago. Então, essa estrutura é uma estrutura mais macia, mais molinha. Começa a movimentar o seu pescoço, fazendo esse movimento acontecer pelo tubo digestivo. Explora esse movimento de um lado para o outro, para frente e para trás. Percebe a conexão com a boca.
O seu tubo digestivo desce até o seu estômago, então talvez o seu tronco se movimente um pouquinho. Você permanece muito consciente desse movimento, suave, sutil, e você vai parando devagarzinho agora esse movimento. E quando você para, tenta perceber ao longo desse tubo digestivo se você sente algum movimento. Você está percebendo o seu corpo por dentro. Talvez aqui na região da sua garganta você sinta também algum tipo de energia, de pulsação, de vibração. Como é para você? A respiração permanece mais leve, um pouquinho mais lenta e profunda. E por último, a gente vai fazer pequenos movimentos usando o coração como suporte. Então você vai movimentar o seu tronco um pouquinho para frente, para trás, direita, esquerda, fazendo movimentos de rotação, talvez, como se você estivesse deslizando ao redor do coração. O seu coração é um suporte para essa sensação. Percebe que os movimentos eles não precisam ser exagerados. Como é se mover usando o suporte do coração? E agora vai parando devagar o movimento. Você para o movimento do seu corpo para perceber o movimento do coração. Tenta perceber se é evidente para você o ritmo, a força do seu coração, as batidas. Como é perceber o coração por dentro? E por fim, junta essas sensações. Percebe o seu cérebro, percebe o tubo digestivo, percebe o seu coração, o corpo sendo percebido pelo próprio corpo. Qual é a sensação que isso te traz?
Qual é a sensação de perceber que você não precisa estar no controle do seu coração, do seu tubo digestivo, do seu cérebro? Que eles têm as suas funções autônomas, que mantêm a vida em você. Você consegue ir para um lugar mais sereno quando você percebe que não precisa estar no controle de todas as coisas? Que a vida acontece e se manifesta pela sua própria inteligência? Faz uma inspiração mais longa e profunda. Solta o ar bem devagar. Percebe a sensação. Agora que a gente termina essa prática. Uma prática curta, ao mesmo tempo bastante profunda, que leva a gente para percepções muito internas do nosso corpo. A gente encerra aqui essa prática meditativa. O seu microfone está desligado. Gratidão, Ale, pela meditação, gratidão por seu compartilhar, e que sempre desejo, né, que essas experiências possam chegar ao maior número possível de pessoas, e que elas também, né, que cada um que ouça, que assista esse podcast aqui com o Ale possa se inspirar também e se aprofundar nas práticas meditativas. Muito bem. Eu queria agradecer, eu queria parabenizar o trabalho de vocês. Eu acho que é muito importante que a gente tenha pessoas que estão compartilhando dessa maneira, expandindo as práticas meditativas, que isso possa chegar em muita gente. Então, parabéns pelo trabalho, pela iniciativa. Fico muito feliz mais uma vez de estar aqui, podendo compartilhar. E gratidão para quem está ouvindo também, né? Para quem está compartilhando o seu tempo ouvindo a gente aqui. Muito obrigado. Maravilha. Muito agradecido. E quem quiser conhecer mais o trabalho do Ale, siga ele nas redes sociais, busque aí, faz um sinal de fumaça, manda uma mensagem. Inclusive, inclusive o pessoal, de tempos em tempos, principalmente onde quem estiver assistindo aqui, de tempo em tempo aparece uma mensagem convidando a gente a fazer as perguntas durante o podcast. Ou se não, deixar um comentário. Então eu gosto bastante que o pessoal comente, faça pergunta, né, Ale? E se o pessoal tiver dúvida, faça as perguntas. Daí o Ale vai lá e responde lá onde ele puder responder, ele responde para vocês aí, né? É isso aí, manda dúvidas, perguntas, compartilha com a galera, né? Manda para todo mundo aí, que É esse é isso um aí. conteúdo bastante relevante assim pra Com, gente com atualmente. certeza. Maravilha, então. Ale, gratidão. Até mais, então. Muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Muito bem, então chegamos ao final do nosso Meditantes Podcast de hoje. Meditantes Podcast número 100. Meditantes Podcast número 100, trazendo esse compartilhar maravilhoso do Ale. Mais uma vez, né? Quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho dele, busque ele aí nas redes sociais e você vai poder entrar em contato e conversar com ele e tirar dúvidas também, né? E para você que ficou até aqui, gratidão pela sua audiência, gratidão pela sua paciência, que também esse conteúdo possa inspirar você. E se você se inspirou com esse conteúdo, eu te convido a compartilhar com o maior número possível de pessoas. Manda para todo mundo, gente. Como eu falei, faz um sinal de fumaça, encaminha para todo mundo. Diz que tem um podcast legal aqui com a Ale Toledo. E também pode inspirar e apoiar outras pessoas. Gratidão pela sua audiência. Curte, comenta, compartilha. Fique à vontade. O podcast é seu. Meditantes Podcast, experiências em meditação.